Fala galera do Mengão, como é que vocês estão? Pois é, gente, ontem o Flamengo conquistou uma belíssima vitória num jogo muito importante em que nós vencemos o Atlético Mineiro por 3-1 ontem no Maracanã, na primeira partida válida pela final da Copa do Brasil. E aqui nesse vídeo eu quero trazer alguns aspectos dessa partida, Gabigol voltando a jogar bem, voltando a marcar gols e entre outras coisas. Então por isso, roda a vinheta. Flamengo, Mengo, 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 meu eterno amor. Mengo, 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 meu eterno amor. Pois é, galera, é isso mesmo. O Flamengo ontem fez uma belíssima partida contra o Atlético Mineiro, abrindo 3-0 no marcador ali. E no finalzinho, uma infelicidade do Léo Ortiz, que estava fazendo uma partidaça. Os lançamentos do Léo Ortiz, cara, é absurdo. O cara não erra um. Deu uma pro Michael no primeiro tempo, coisa maravilhosa. E no segundo tempo também, uma outra. Cara, vou falar pra vocês. O Léo Ortiz, quem defendia ele na volância, por causa dos passes, vai defender ele muito mais ainda na zaga, porque ele pega o jogo sempre de frente, cara. É impressionante como ele é muito bom zagueiro. E não é só bom de passe, não, gente. O que credenciou o Léo Ortiz estar hoje no Flamengo e ser esperado, inclusive, por times da Europa, ser pretendido pela seleção brasileira, que o Dorival colocou ele numa pré-lista, é ele sendo zagueiro, é um baita zagueiro do Flamengo. E ontem, se não fosse aquele descuido, aquela falha dele, coisa que não é comum a gente ver, o Flamengo tinha vencido por 3-0 e praticamente matado a partida, matado o confronto. Mas, coisas do futebol, teremos mais emoções na próxima partida. E aí eu quero dizer pra vocês que, cara, como é bom você ver um time que joga à la Flamengo. Como é bom você ver um time que joga um futebol, não só um futebol vistoso, mas um futebol que encaixa com as suas peças e que tem tudo a ver com o estilo Flamengo de ser. E outra coisa, jogadores que estão jogando por meritocracia. Não são jogadores que estão ali por hierarquia, assim como era com o Tite. Gente, há quanto tempo a gente pediu o próprio Léo Ortiz na zaga? E a gente está vendo o bem que ele faz ao time do Flamengo, sendo o principal zagueiro. Não estou querendo dizer que o Fabrício Bruno seja um bagre ou coisa parecida, não. Mas na minha opinião, para esse time do Flamengo, que joga com a bola nos pés, você tem que ter zagueiros que são, obviamente, ótimos zagueiros, porque a primícia do jogador de defesa é ser bom defensivamente, e ele o é, mas também precisa de uma boa saída de bola, e isso é essencial, tanto para o Léo Ortiz como para o Léo Pereira. E assim também é com o Davi Luiz. Dos 4 principais zagueiros que a gente tem, o que tem realmente a saída de bola mais deficitária é o Fabrício Bruno. Além de cometer alguns erros bobos, como por exemplo, no gol contra o Internacional, você vê a linha defensiva do Flamengo, os outros 3 jogadores, os 2 laterais e o outro zagueiro, perfilado lateralmente acompanhando a jogada para poder já correr, e ele andando de costas, e aí ele tem que virar o corpo para tentar acompanhar o atacante do Internacional e não consegue porque ele perde tempo e espaço nesse momento. E é algo que já vem há muito tempo acontecendo com o Fabrício Bruno, e por isso, e também pela qualidade de saída de bola, o Léo Ortiz merecia ser titular há muito tempo. Outra coisa, Gabriel Barbosa. Ah, Luiz, é fácil falar agora do Gabriel Barbosa. Sim, concordo, mas eu falo do Gabriel Barbosa há muito tempo, mesmo quando ele era preterido pelo Tite. Gente, o Pedro vinha numa fase espetacular, não tinha como você colocar o Pedro no banco, não tem como, o cara tava cheirando a gol o tempo inteiro fazendo gol de tudo quanto é jeito, e fazendo em algumas partidas mais do que um gol por partida. Não é à toa que ele ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro nesse momento, com 11 gols e 30 gols no ano. Mas, cara, quando você acaba por perdê-lo por uma lesão, não tem outra solução. Você tem que colocar o outro 9. Não tem que inventar Bruno Henrique, que na minha opinião nunca jogou bem de falso 9, ou até mesmo de centroavante. Você não tem que adaptar o Gonzalo Plata de 9, você não tem que adaptar um meia para jogar de falso 9, você tem que pôr o 9 ali. Você tem que fazer o time jogar pro 9. Do mesmo jeito que o Tite falou que o time dele era montado para o Pedro, você tem que montar o time pro Gabigol. Como? Com um toque de bola por baixo. O Pedro, você consegue fazer um lançamento alto para ele escorar, para ele fazer um pivô, aquele jogo mais físico
que é o jogo do Pedro. Mas um jogo pro Gabigol tem que ser esse jogo do Felipe Luiz. Por que o Gabigol tá crescendo? E não é só essa partida que ele jogou bem. O jogo contra o Juventude ele já tinha ido bem. Não é só pelo gol de pênalti, não. Dos 4 gols do Flamengo, ele participa ativamente de 3 gols, se você reparar bem. E já vinha fazendo boas partidas e crescendo. Primeiro, que o Gabigol precisava de uma sequência. É um jogador que, se quem lembra, no começo de 2019, ele demorou alguns jogos ali para começar a performar no Flamengo. Inclusive para marcar o seu primeiro gol, se eu não me engano, foi na 6ª ou na 7ª partida. E agora ele precisava disso também, o próprio Felipe Luiz falou. Além do tempo que ele precisava para pegar ritmo de jogo, condicionamento físico, que é diferente você tá treinando todos os dias e treinando e jogando direto. O condicionamento físico é diferente, o próprio Felipe falou também. Quanto mais você joga, mais você habitua o seu corpo a jogar mais partidas e mais você se acostuma. Aí falando de tempo de bola, mais tempo você se acostuma com a bola e consegue fazer com que a parte tática floresça mais. Olha o Gerson. O Gerson não machuca, porque vem jogando direto. Ele acostumou o corpo dele a jogar dessa forma. Ah, Luiz, ele pode contundir? Pode acontecer. É humano, é o corpo humano. Mas o Jorge Jesus nos mostrou isso, de que é possível você ter um time jogando a temporada inteira em alto nível. E com isso, quem é o nosso melhor jogador hoje, gente? É o Gerson. Porque é o jogador que mais joga, é o cara que mais tem tempo de bola, é o cara que mais tem preparo físico para poder desempenhar o futebol dentro de campo. E aí, além dessas questões, é a parte mental. Futebol é um jogo que se joga com a cabeça, onde você tem os pés, as pernas como ferramentas de trabalho. Mas o futebol hoje, cada dia mais, é um jogador que se joga com a cabeça, com inteligência. Hoje em dia, jogadores inteligentes que conseguem pensar jogo são muito mais importantes do que jogadores que são habilidosos com a bola no pé, individualmente. Haja visto, por exemplo, o Michael, que fez uma ótima partida ontem, mas quando precisa tomada de decisão, você vê que ele peca. Quem não se lembra do Luiz Araújo, todo mundo criticava. Ele vem bem, ele é um cara que ele ajuda na marcação, ele é um cara que ele não desiste, ele é um cara muito rápido. Mas o que era a cobrança do Luiz Araújo? Tomada de decisão. A última tomada de decisão dele. Quando ele começou a melhorar a tomada de decisão, olha como é que ele cresceu absurdamente o futebol dele. Por quê? Cabeça. O Wesley. Onde o Wesley pecava? O Wesley é um lateral, pelo contrário do que todo mundo pensa, que dizem que é o lateral mais ofensivo, discordo. O Wesley é o melhor lateral defensivo do Flamengo. Aquela bola cruzada nas costas do lateral oposto, ele não perde uma. Só assistiu o jogo de ontem. Quantas ele cortou nas costas dele, não deixando acontecer esse cruzamento. É o jogador que mais intercepta passe. É um dos jogadores que mais ganham embate físico. E é um touro dentro de campo. E por que ele melhorou o seu futebol dentro do Flamengo? Primeiro, o estilo de jogo do Felipe Luiz que possibilita isso. Mas também, quando ele contrata uma equipe de análise de desempenho para ele faz com que ele melhore a sua tomada de decisão, a sua mentalidade. O gol de ontem, cara, foi um absurdo aquele primeiro gol. O Wesley atacando o espaço pelo meio, do entre linhas ali, e achando o passe pro jogador correto do Flamengo, criando a jogada do primeiro gol. Uma partidaça do Wesley ontem. Nunca foi um jogador ruim na parte defensiva. Sempre falei isso. O Wesley, defensivamente, não me preocupa. Ofensivamente, ele tá errando tomar a decisão. E agora ele tá melhorando muito. Por quê? Tá melhorando o seu mental, tá estudando. E é uma coisa que ocorre, por exemplo, do Ayrton Lucas. É um jogador que, tecnicamente, é um absurdo. O cara é muito rápido. O cara faz gol. O cara finaliza bem com as duas pernas. Dos 4 laterais nossos, é o que melhor cruza. É o que mais dá assistência. Mas, mentalmente, tomada de decisão do Ayrton Lucas é muito ruim. Porque é um jogador que pensa pouco o jogo. E o Wesley tá melhorando o seu futebol. Não vê o absurdo que é o Alexandre jogando bola? Por quê? Tomada de decisão. Uma hora ele tá por dentro. Ele consegue saber, por exemplo, o Michael tá aberto num lado, onde eu vou ocupar aquele espaço ali, eu vou atrapalhar o Michael. Ele vem por dentro, como fazia o Felipe Luiz.
Ah, o Michael entrou na área, veio por dentro. Eu abro. Então, hoje, quanto mais jogadores pensando o jogo, são muito melhores do que jogadores hoje que tem um drible bom, que tem um arranque bom, um cara muito rápido. Jogadores que pensam o jogo hoje são extremamente imprescindíveis para o futebol moderno, onde a tática é muito mais importante do que a técnica, do que era nos anos 90, no começo dos anos 2000, por exemplo. Se a gente quer ter um futebol que consiga competir com o futebol europeu, por exemplo, no Mundial de Clubes, a gente tem que se igualar com esse tipo de futebol, porque não adianta, a técnica ela só vai sobressair no jogo se você igualar as outras duas valias do futebol, que é a parte tática e a parte física. Parte tática, mental. Parte física, condicionamento físico. E isso é o que o Felipe Luiz aprendeu tanto com o Simeone quanto com o Jorge Jesus. Agora a parte física depende muito também do próprio jogador se cuidar e ter uma equipe de preparo físico muito boa dentro do clube. E o Flamengo tem, sim. Poderia ter outros profissionais que melhorassem, qualificassem mais essa equipe, concordo. Mas, dizendo pra vocês aqui, o time do Flamengo é outro time, cara. Felipe Luiz fez o time jogar a lá Flamengo realmente, com aproximações. O lance do primeiro gol é um absurdo de lindo, cara. O Flamengo atraindo o time do Atlético Mineiro. E aí o Léo Ortiz recebe uma bola do Wesley. O jogador que marcava o Gerson vem pressionar o Léo Ortiz dá um passe de primeira, de perna esquerda, o Gerson consegue girar, porque é um jogador que sabe fazer muito bem isso. Toca a bola no Wesley, que ocupa o espaço deixado pelo Gerson, porque o Gerson veio praticamente para a lateral. Ele ocupa o espaço deixado pelo Gerson e avança no entrelinhas, criando a jogada ali do primeiro gol do Flamengo. Mentalidade. Técnico que sabe trabalhar a parte tática do seu time, de acordo com as peças que ele tem e com a mentalidade de Flamengo. Felipe Luiz, eu tenho certeza que esse cara vai se dar muito bem. Mas é óbvio que existe contexto. No Flamengo ele vai se dar muito bem, porque ele tem a mentalidade de Flamengo, o estilo de jogo encaixa e os jogadores encaixam. Se porventura ele for para um outro time, vai depender dos jogadores que ele tiver, vai depender de outras questões. Mas dentro do contexto do que a gente tem hoje de Flamengo e de peças, cara, pelo amor de Deus. E isso que ele não tem o Dela Cruz na sua melhor forma, não tem o Luiz Araújo machucado, não tem o Cebolinha machucado, não tem o Vinha machucado. Cara, pelo amor de Deus. E é isso, gente. Agradecer a vocês aí, pedir que vocês deixem o seu like nesse vídeo. Estou voltando agora, quem podem ver que eu estou um pouquinho rouco ainda, passei por algumas semanas com a minha voz bem debilitada, com a garganta inflamada, com muita tosse. Agora que eu estou conseguindo falar, antes eu não conseguia falar 5 palavras sem tossir, a garganta ficava muito seca. E agora eu tô conseguindo voltar a gravar meus vídeos. E em breve vou começar a lançar as lives aqui no canal também. Quero pedir a você que você se inscreva no canal se ainda não me conhece. Que você deixe o seu like. Que você comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, dessas análises. Se discorda, se concorda, comente aqui abaixo. E também que você possa compartilhar também esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado aí, galera. Um abraço e saudações rubro-negras a todos.